Vamos para uma segunda parte de exemplos de recorrências típicas. A gente tem agora um outro cenário, lembrando que toda recorrência significa o seguinte: é o número de operações já realizadas mais aquilo que indica quanto que agora vai faltar terminar, para terminar o problema. Então, nesse caso, eu tenho C operações, mas aí, para cada C operações que eu realizo no algoritmo, o algoritmo reduz N numa constante K. Então, vamos ver como é que isso se expande. Então, nesse caso, se eu tenho C mais F, então ele vai pegar o N sobre K e dividir por K. Então, o que significa esse cenário, né? Então, eu estou basicamente fazendo, é uma função que divide novamente de maneira sequencial para cá. Então, ele vai ter a seguinte forma. Então, eu tenho C mais C. Aqui eu usei K, geralmente eu uso K, né, para poder fazer para poder fazer a aproximação da função genérica. Vamos trocar aqui esse K por um outro valor qualquer. Vou trocar ele por, deixa eu a mesma cor, por B. Então, essa é a ideia, né? Então, para cada C, eu divido mais novamente por B, essa equação. E aí, como é que fica, né? Então, se eu tenho aqui N sobre B dividido por B, é como se eu tivesse N sobre B ao quadrado, certo? Então, essa é a ideia. Então, aí a gente vai prosseguir nessa ideia. Então, agora eu tenho C mais C mais C mais F de N sobre B ao cubo. E assim por diante. Então já deu para entender aqui a proporção, a sequência. Então o que vai acontecer? Se eu tenho na késima chamada, eu tenho K vezes C. E aqui do lado de dentro eu tenho N dividido por B elevado a K. Essa é a sequência. Seja lá qual for essa divisão aí, o B pode ser qualquer coisa. Pode ser divisão por 2, divisão por 3, etc. Quando é que eu sei que como é que eu calculo o número de operações efetivamente que o algoritmo realiza? Eu calculo isso quando eu sei que isso acontece quando esse cara aqui vai para 1. Então, como é que a gente faz, né? N sobre B elevado a K é igual a 1. Então, eu posso passar multiplicando e, posteriormente, eu posso fazer uma sequência aqui de tal forma que eu calcule K. O que eu quero é isolar o K, o valor de K. Para isolar o K, eu aplico o log dos dois lados. Nesse caso, eu aplico um log na base B. Então, o log na base B de N vai ser igual a K. Então, eu já sei que agora o número de operações é proporcional a K. Então, a proporcional a log, né, de N na base B. A gente vai substituir agora na outra equação. Então, a partir daqui, f de N vai ser igual a C vezes log na base B de N mais o caso base, que é f de 1. Aqui a gente até chegou, né? Foi facinho aqui a solução. Então, a forma fechada, não precisou calcular PA nem nada disso, nem PG. Log na base B de N mais 1. Esse aqui, então, essa é a forma fechada de uma equação logarítmica. Então, geralmente, quando a gente tem um cenário em que eu faço um número constante de operações, depois divido N por um fator, a gente tem um cenário logarítmico, em particular com uma base genérica, aqui nesse caso a base B.
Vamos para mais um exemplo. Agora eu tenho um número constante de operações. Então, o que está acontecendo? Ele executa o número constante de operações, depois chama duas vezes o próprio algoritmo, dividindo ele em n sobre 2. Então, é como se eu dividisse, como o algoritmo do merge sort faz, né? Eu chamo duas vezes, só que o algoritmo novamente para metade do vetor e outra metade do vetor. Então, como é que ficaria? Então, eu tenho C, mais, só que agora, ó, repara, eu tenho duas vezes C mais f de n. Opa, esqueci do 2. Mais duas vezes f de n sobre 2 ao quadrado, certo? 2 à quarta. Na sequência, C mais duas vezes C mais duas vezes F. Opa, esqueci aqui o mais um. C mais duas vezes F N sobre 2 à terceira. Certo? Então, como é que eu faço para resolver isso? Eu poderia tentar resolver assim mesmo, só que os itens estão alinhados, estão um dentro do outro. Isso torna mais difícil a solução. Então, eu vou tentar primeiro distribuir todo mundo e achar os termos individuais. Então, vamos primeiro achar esse termo mais interno aqui, qual que é. Ele é multiplicado aqui por 2, né? Então eu vou ter aqui 4, e esse 2 aqui também multiplica ele. Então esse é o termo aqui, esse é um dos termos. O outro termo tem a ver com os Cs. Então eu tenho C mais 2 vezes C, mais esse C aqui é vezes 4, e acabou, né? Então C, 2 vezes C, 4 vezes C. E o outro termo resultante é do termo mais externo aqui. Então é 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 8, ou 2 elevado à terceira também, né? Vezes f de n sobre 2 elevado à terceira. Então essa aqui é a sequência. Aqui, a gente vê aqui, né, que dá para fazer uma soma também. Então eu tenho uma soma aqui de termos, e em particular essa soma ela tem um certo formato. Então estou somando aqui 2 elevado a i vezes c. Repara aqui que é sempre uma potência de 2. Esse i aqui ele começa em 0, então o primeiro termo é só 1 vezes c. E ele vai até k menos 1. Por que k menos 1? Porque aqui eu estou... o k aqui eu vou indexar para o 3. Então é 2 elevado a k. Então ele vai até... Se é 3 aqui, ele vai até 2 ao quadrado aqui. 2 vezes 12 elevado a k, f de n sobre 2, 3. Então essa aqui é a sequência que o algoritmo realiza. Então como é que eu sei agora, né, que o algoritmo vai terminar? Quando que o algoritmo termina? Mais uma vez, é quando esse termo aqui interno vai para 1. Então, o que isso significa? Significa que n sobre 2 elevado... desculpa, aqui é k. Eu esqueci de converter. 2 elevado a k é igual a 1. Vocês já conhecem isso aqui. Então vai dar log de 2n igual a k. A gente pode substituir. E então o k fica log de 2n. E agora então eu vou ter o seguinte cenário. I igual a 0. Log de 2n menos 1. 2 elevado a i c. Mais 2 elevado a log de 2n vezes 1. Isso aqui, então, a gente sabe que isso aqui vai para n, né? Então esse termo aqui vai para n, e esse aqui é uma soma de PG agora. Então é isso que a gente vai precisar resolver nesse cenário. Então vamos pegar aqui. Então f de n
vai ser igual, então eu vou tentar resolver a soma de PG e a gente sabe que o resto aqui vai dar N. Então como é que a gente calcula uma soma de PG? A gente tem que a soma é dada pelo primeiro termo vezes 1 menos o quociente elevado ao número de termos dividido por 1 menos Q. Então, o que a gente tem aqui nesse caso em particular? Bom, o nosso Q é 2, que é o 2 aqui da fórmula. Então, a gente vai fazer o primeiro termo é 2 elevado é C, né, que é 2 elevado a 0 vezes C. Então, o primeiro termo é C vezes 1 menos... Aqui dava até pra gente tirar o C, né? Poderia ser 1 aqui. Ficava mais fácil também. Então, a gente pode fazer C vezes, né? 1, que é o primeiro termo, vezes 1 menos 2 elevado a log de N. Então, é a quantidade, né? O número de termos aqui é log de N, né? Porque vai de 0 a log de N menos 1. Então, 1 menos log vezes log de N. Fechou aqui. Dividido por 1 menos 2. Então tá tranquilo aqui a nossa fórmula. Então vamos lá. Então vai ficar... Deixa eu apagar aqui o f de n e colocar ele mais para baixo. Então o nosso de f de n vai ser... Aqui eu vou só somando, né? Tenho c vezes 1 vezes 1, mais 1 vezes menos 2. Então 2, só para indicar, né? Então eu tenho... Só que esse cara aqui vai dar negativo, a gente pode inverter os dois, né? Então, sobre 1 aqui. Então, vai ficar 2... Opa, não preciso nem do 2 elevado a log 2 de n, né? N, isso aqui cai para n. Então, isso aqui a gente sabe que vai para n. E a gente inverte tudo, né? Por causa desse termo aqui. Então, aqui eu não tenho mais 2. Eu tenho n menos 1 sobre 1. Então, não precisava nem disso aqui, mas tudo bem. Mais n. Então, no final aqui, f de n. Vou colocar já na cor. A cor da forma fechada. Então, f de n vai ser igual a cn menos n, menos c, mais n menos c. Então, essa é a forma fechada. E que função é essa? É uma função linear também. Então, às vezes a gente pode se enganar, né, pelo fato de a gente ter aqui uma divisão e tem que pensar que é logarítmica. Mas ela faz a divisão, só que ela executa duas vezes, né? Ela executa para os dois lados. Então, isso torna ela também uma função linear.